Ônibus com 66 imigrantes indocumentados, incluindo brasileiros, bate em rodovia e despenca de penhasco no Panamá. Pesquisa aponta que 64% dos americanos são contra a atual situação imigratória nos Estados Unidos. Disney enfrenta problemas. Funcionários cobram aumento salarial proporcional à inflação. Entre os trabalhadores, há brasileiros. Cientistas descobrem que a gordura do chocolate ativa a endorfina do corpo e faz a pessoa ficar dependente. E o Brasil foi destaque em uma das revistas científicas mais conceituadas nos Estados Unidos. Pesquisadores flagraram o funcionamento de um para-raio durante uma tempestade. Lembrar que mesmo que o raio não caia sobre você, da sua cabeça, do seu ombro, podem partir descargas que tentam capturar, mesmo não capturando o raio que está descendo. Olá, boa noite. A gente abre esta edição com uma notícia de tragédia entre os imigrantes. Pelo menos 39 indocumentados morreram em um acidente numa estrada no Panamá. Entre as vítimas, há brasileiros. O grupo viajava rumo aos Estados Unidos quando o ônibus em que eles estavam colidiu com outro veículo e caiu de um penhasco. Os feridos estão sendo levados para diferentes hospitais da região. Estas são as fotos do acidente. As primeiras informações são de que o ônibus teria batido no outro veículo e caído de um penhasco. O governo do Panamá disse que o ônibus levava 66 imigrantes de mais de 4 nacionalidades diferentes, incluindo brasileiros e venezuelanos. Eles teriam chegado ao país depois de cruzar ilegalmente a perigosa travessia pela floresta de Darien, na fronteira da Colômbia com o Panamá. O local é considerado uma das rotas mais perigosas do mundo. A Polícia de Imigração de Massachusetts prendeu um brasileiro que é acusado de abuso e negligência de uma criança de 7 anos. Robson Pereira Silva, de 37 anos, foi detido em seu apartamento em Milford, depois de 2 semanas de investigação. O ICE informou que Robson batia em uma criança com um cinto e um sapato. O menor tem várias marcas no corpo de espancamento e cortes. O status legal do brasileiro não foi divulgado. Ele vai ser levado à corte no dia 23 de março. E olha, seguindo nesse tema imigração, uma pesquisa apontou que os cidadãos americanos querem menos imigrantes aqui nos Estados Unidos. 64% das pessoas disseram aí que são contra a atual situação migratória aqui no país, principalmente na fronteira sul do México com os Estados Unidos. A Eloá Urazen explica isso pra gente. A satisfação dos americanos com o nível de imigração para os Estados Unidos caiu 6 pontos percentuais no último ano, passando de 34% em janeiro de 2022 para os atuais 28%. Esta é a leitura mais baixa feita em uma década. A agência Gallup, responsável pela análise, verificou que a população insatisfeita com o volume migratório nacional subiu para 63%. Do grupo que se mostra incomodado com a imigração, 64%, o equivalente a 40% da população adulta do país, afirmaram que eles querem que o fluxo migratório seja reduzido. 8% dos insatisfeitos dizem que querem que a imigração aumente e 15% preferem que o volume continue o mesmo. A pesquisa da agência Gallup reforçou mais uma vez que a percepção dos americanos quanto às questões migratórias são bastante influenciadas pela posição política de cada um, com os republicanos se mostrando mais incomodados com este assunto. De acordo com a análise, 71% dos republicanos se declararam insatisfeitos com o volume de imigração para os Estados Unidos, enquanto apenas 21% dos democratas se declararam da mesma forma. Chama atenção, porém, o salto do descontentamento dos democratas, já que há poucos anos atrás, a taxa de democratas insatisfeitos com essa questão era praticamente nula. Além dos efeitos práticos com leis mais rígidas para imigrantes, a percepção popular quanto à chegada dos imigrantes acaba também afetando a psique e o emocional de quem chega por aqui. Toda informação nos afeta psíquica e emocionalmente, e no caso dessa informação, ela nos transmite a mensagem de rejeição, e nesse caso, uma rejeição coletiva. Quando eu penso em rejeição, eu automaticamente me conecto com o sentimento de pertencimento e de identidade. No caso da opinião pública dos Estados Unidos sobre a imigração, especificamente,
para mim é um caso particular, porque é uma nação que sabe muito bem vender a sua identidade e vender a sua cultura, vender o seu patriotismo, o amor pela nação e desenvolver o senso de pertencimento para as pessoas que se tornam americanas. Lógico, com todas as suas especificidades. Estou falando aqui de um modo geral. Eu sinto que nós brasileiros, falando também de uma perspectiva de um brasileiro, é como se nós desejássemos nos tornar americanos muito além de viver na América, muito além de emigrar, de morar em terreno americano. É como se transmitisse também um paradoxo, porque é uma nação desenvolvida por imigrantes, um país continental como o Brasil, feito por imigrantes, só que é como se existisse uma dívida, uma cobrança, um certo balanço na contabilidade emocional. Por exemplo, foi tão difícil para mim chegar aqui e agora que eu consegui, meus filhos moram aqui e estamos na terra da oportunidade, eu não quero que ninguém mais entre. Então, por ser um país tão desejado, a opinião pública sobre a imigração americana afeta todos nós. Então, é nesse sentido que eu sinto que essa informação pode nos afetar. O ex-presidente brasileiro deu uma entrevista ao The Wall Street Journal e confirmou que vai voltar ao Brasil. Jair Bolsonaro disse que deixa aqui o território dos Estados Unidos no mês que vem, em março. Na entrevista, ele declarou ser um líder nacional de direita e afirmou que vai liderar a oposição ao atual governo. O ex-presidente está nos Estados Unidos desde o dia 30 de dezembro. Bolsonaro chegou com o visto diplomático e no início deste mês ele solicitou a mudança de status para visto de turista. Desde então, existem polêmicas em torno da estadia dele aqui no país e a participação em palestras remuneradas que seriam proibidas com o visto de turista. No próximo bloco, você vai ver que a Disney enfrenta problemas. Funcionários cobram aumento salarial proporcional à inflação. Tem brasileiro trabalhando lá também. E você vai ver ainda que a Califórnia quer proibir cachorros policiais de atuarem em situações de risco, apreensão e controle de multidões. Projeto polêmico que vem dividindo opiniões. Américas no ar. Oferecimento Rejuve Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. Os turistas brasileiros que são fãs aí da Disney podem enfrentar problemas nesses dias com os serviços nos parques. É que muitos funcionários estão cobrando aumento salarial proporcional à inflação aqui no país. Entre eles, trabalhadores brasileiros também. A Carla Marinho foi conferir essa história pra gente. Trabalhar na gigante do entretenimento é um sonho para muita gente, principalmente para os brasileiros. Desde que começou na empresa, Gilda tem experiências que ficaram marcadas na memória de toda a família. Para a gente que é um cast member da Disney, trabalhar aqui é mais um sonho do que estar aqui mesmo pelo dinheiro. Ver as pessoas realizando os sonhos delas, as crianças, a alegria nos olhinhos, o sorriso... isso dá muito prazer pra gente, é muito legal. Fora todos os benefícios que a empresa oferece, seguro saúde, seguro odontológico, oftalmológico, muitos benefícios, acesso aos parques, isso é muito legal também. Mas trabalhar na Disney realmente é um sonho para todo mundo, né? É muito legal, uma empresa muito grande e o clima é muito gostoso trabalhar aqui. Mas no lugar onde os sonhos se tornam realidade, uma polêmica se arrasta desde agosto do ano passado. É que os trabalhadores sindicalizados exigem ajuste salarial. Nesta quarta-feira, as negociações foram retomadas. A expectativa é de que a oferta da Disney alcance os $3, 2 a mais do que o oferecido na última mesa de negociação e mais um contrato de 3 anos. Com o aumento, o salário inicial de um trabalhador médio na empresa
empresa sairia dos 15 para os 18 dólares por hora, com reajustes adicionais ao longo do contrato. Os 6 sindicatos da Flórida Central, que representam 45 mil trabalhadores da Disney World, querem uma oferta capaz de acompanhar a inflação, a maior dos últimos 40 anos. Desde 2020, o custo de vida na Flórida tem aumentado, empurrando para cima as despesas com aluguel e alimentação. Um relatório divulgado no ano passado apontou que 69% dos trabalhadores da área de entretenimento não tiveram dinheiro suficiente para pagar o aluguel e os custos da hipoteca. 26% disseram que mudaram de casa devido ao aumento da moradia e 45% relataram pular refeições para cortar custos. De acordo com a calculadora do salário digno do Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o valor por hora trabalhado por uma família com 2 adultos empregados e um filho do condado de Orange, no centro da Flórida, deveria ser de 32,51 dólares, para que eles tenham condições de bancar as despesas básicas. No caso de um adulto sem filhos, cerca de 18,85. Os preços altos nos mercados continuam quebrando os orçamentos domésticos aí de muita gente. Mas olha, novos dados econômicos apontaram que a inflação começou a cair aqui no país. Segundo os dados divulgados pelo Escritório Americano de Estatísticas de Trabalho, a inflação começou a dar sinais de alívio depois de quase 2 anos arruinando as finanças da população. Essa redução aconteceu depois que o Banco Central Americano subiu a taxa básica de juros para o nível mais alto em 15 anos. Os valores dos carros usados estão agora 11,9% mais baratos do que um ano atrás. A gasolina subiu 2,4% em janeiro, com preços médios nacionais de 3 dólares e 50 centavos. Desde então, os valores vêm caindo em todo o país. Os preços dos alimentos subiram 0,5% de dezembro para janeiro. Foi o menor reajuste até agora. Embora os preços dos bens em toda a economia tenham caído, os custos dos serviços, incluindo moradia, permaneceram altos. Os aluguéis subiram 0,7%. A taxa de desemprego caiu para o menor nível em 53 anos e a oferta de emprego continua alta, o que é um bom sinal de economia se recuperando. Os especialistas esperam que a inflação caia cerca de 4% ainda este ano. Bom, agora a gente fala de um novo projeto de lei polêmico que está aí dividindo opiniões na Califórnia. O governo estadual quer proibir o uso de cachorros treinados pela polícia para situações de risco, como prisão, apreensão e controle de multidões. A proposta foi apresentada na Assembleia do Estado, que deve votar a favor ou contra já nas próximas semanas. Esses animais treinados são conhecidos como policiais K9. Os políticos alegam que o uso abusivo dessa prática está provocando traumas à sociedade, principalmente nas minorias. A proposta desagradou, claro, os policiais, que alegam que os cães são menos letais aí que muitas armas de choque, chamadas taser, e até dos disparos de tiros. E depois do intervalo tem reportagem sobre a dependência das pessoas ao chocolate. Cientistas investigaram o que faz as pessoas gostarem tanto dessa iguaria. E ainda, pesquisadores descobriram que a quantidade de calorias ingestadas pode acelerar ou retardar o envelhecimento. Você sabia disso? Presta atenção no que você come? Já já a gente te explica tudo. Estamos de volta e para falar de chocolate. Olha, um dia depois aí do Valentine's Day, essa iguaria foi uma das mais vendidas aqui no país. Isso só ontem, viu? Você sabe por que o chocolate é a preferência nacional? Qual é a dependência que ele cria no corpo? Olha, os cientistas foram atrás dessa resposta. Os cientistas analisaram em laboratório as propriedades do chocolate e descobriram que tudo está ligado à química degustativa. Eles descobriram que a primeira camada do chocolate derrete na boca e forma uma capa sedosa. Esse processo é provocado pela gordura do produto, que faz com que a saliva se misture com as partículas de cacau e com os cristais de açúcar. Resultado, endorfina, o hormônio da felicidade e do bem-estar direto no cérebro e
e no corpo. Os estudiosos disseram que todo o segredo da dependência do chocolate vem dessa gordura. Basta apenas uma capa superficial para provocar o mesmo resultado nas pessoas. Eles esperam agora, a partir dessa descoberta, ajudar a criar chocolates mais saudáveis. Agora a gente fala de calorias. Quanto mais você come, mais pode afetar o processo do seu envelhecimento. Sabia disso? Pois é, os cientistas descobriram que quem quer viver mais tempo vai ter que começar a prestar atenção nos alimentos que consome no dia a dia. As pessoas que conseguem reduzir a ingestão calórica em 25% podem também diminuir o ritmo de envelhecimento. Essa teoria foi comprovada em um estudo científico em animais de laboratório. Os estudiosos disseram que a mudança na alimentação afeta o relógio biológico e isso provoca mudanças nas células que indicam o processo de envelhecimento. Um grupo de voluntários se submeteu à redução de calorias durante 2 anos. O resultado foi perda de gordura e redução dos fatores de risco que afetam a saúde do coração. Os médicos dizem que, apesar dos resultados promissores na pesquisa, são necessários ainda mais testes para comprovar esse resultado. E olha só essa notícia: a vacina da Covid-19 pode reduzir o risco da pessoa desenvolver diabetes. Essa descoberta surpreendeu os médicos. O estudo analisou 23 mil adultos que tiveram Covid pelo menos uma vez e que foram ou não vacinados. Os resultados foram animadores. As pessoas que receberam a vacina quase não aumentaram os riscos de diabetes nos meses seguintes da doença. Já o grupo que não foi vacinado e teve a Covid registrou alterações no sangue e teve quase 80% mais probabilidade de ser diagnosticado com diabetes. Alguns deles aí chegaram a desenvolver a doença. Os médicos afirmaram que não se trata de uma coincidência e sim de um efeito secundário da vacina. Eles estão agora fazendo novos estudos para descobrir como a vacina atua e qual o tipo de diabetes que ela previne. A gente conversou com um especialista sobre esse assunto, olha só. Na verdade, o Covid, a pessoa fica mais parada, então é fácil de entender que quando ela está mais em casa, você tem uma disposição de aumentar o índice de diabetes do tipo 2. Mas o Covid também ele ataca diretamente a célula beta, que é a célula responsável pela produção da insulina. Então, aumentaram o número de pacientes, de crianças e jovens, após infecções com Covid leve. Então, consequentemente, se a gente consegue evitar e prevenir esse Covid, a gente diminui o risco do diabetes. E olha, depois do intervalo, a gente te mostra que o Brasil foi destaque aqui nos Estados Unidos. Pesquisadores brasileiros flagraram o funcionamento de um para-raio durante uma tempestade. E tem ainda uma guerra de travesseiros. A Califórnia realizou a tradicional brincadeira para os participantes caírem de amor. Américas no Ar. Oferecimento Rejub Chef. Melhore agora sua qualidade de vida. Perm Shield. Precisando construir ou reformar seu ambiente? Temos o piso ideal para você. Acesse permshield.com. A polícia de Hialeah, no sul da Flórida, divulgou um vídeo de um mega assalto na Macy's. É uma das lojas preferidas aí dos brasileiros aqui no sul da Flórida. Os bandidos levaram $500 milhão em mercadorias. A Cone Rocha tem todas as informações. As imagens divulgadas hoje mostram os suspeitos usando máscara de Halloween para esconder o rosto. Eles invadiram uma loja da Macy's, no sudeste de Miami, no último sábado, quando o local ainda estava fechado ao público. Eles desativaram o alarme e tentaram quebrar as câmeras de segurança. Os bandidos levaram cerca de $500 mil em mercadorias que vão desde joias, perfumes e até roupas. A polícia suspeita que eles fizeram o assalto para tentar vender os produtos nesta semana por causa do dia do Valentine's Day. A Macy's é uma das redes de lojas mais conhecidas e frequentadas por brasileiros aqui na Flórida. A loja está oferecendo uma recompensa de $10 mil para quem denunciar os suspeitos. A polícia divulgou um telefone para quem tiver mais informações: 305-471-8477.
Mudando de assunto, o Brasil foi capa de uma das mais importantes revistas científicas aqui dos Estados Unidos. E o motivo é que a agência FAPESP, da Fundação de Amparo e Pesquisa do Estado de São Paulo, conseguiu registrar um fato inédito e raro até então. O momento exato em que o para-raios funciona durante uma tempestade. Olha só. As imagens impressionantes registram o raio a 370 km por segundo sendo puxado por um para-raio. A câmera especial registrou tudo em milionésimos de segundos. Mostra o raio descendo e os para-raios liberando uma descarga positiva no sentido contrário, subindo. Essa imagem foi capa da revista americana Geophysical Research Letters. O pesquisador titular do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, Marcelo Saba, explica a importância desse sistema na proteção dos prédios. O perigo quando não se protege bem essas estruturas, as quinas dos prédios não estão bem protegidas pelo sistema de para-raios. Por quê? Porque o raio tem uma descarga muito intensa de várias estruturas do solo, como vocês podem ver no vídeo. Partem diferentes descargas, diversas descargas, tentando conectar com aquela que está descendo, né? E se não partir do para-raio ou de estruturas que compõem o sistema de para-raios, então o dano pode ser grande, porque como nesse caso aí, a ponta de uma chaminé acabou emitindo também uma descarga que conectou naquela que estava descendo e com isso acabou causando danos à chaminé. O especialista lembra que o corpo das pessoas também emitem essas descargas positivas que atraem os raios na direção delas. Por isso, não podem estar em pé ao ar livre numa tempestade. É bom ter essas imagens na memória para o dia em que você estiver num lugar aberto, né? Lembrar que mesmo que o raio não caia sobre você, da sua cabeça, do seu ombro, podem partir descargas que tentam capturar, mesmo não capturando o raio que está descendo, o raio cai em outro lugar, essas descargas voltam sobre você e podem produzir danos. Vamos dar uma olhada agora como é que vai estar o tempo amanhã, vamos para a nossa meteorologia? Dá uma olhadinha aqui, o mapa vai rodar. Olha, Boston, o sol entre nuvens, mínima de 50, máxima de 63. Chuva em Nova York e Washington, mínima de 56 nessa região. Orlando e Miami, sol entre nuvens, máxima de 81 e mínima não passa aí de 63. Dallas, sol entre nuvens, Houston, chuva, mínima de 37, máxima de 62. Em Washington, em Seattle, dá uma olhadinha, olha, tempo encoberto, mínima de 38, máxima de 47 graus. São Francisco, sol entre nuvens, tempo encoberto também, máxima de 55. Los Angeles, sol, máxima de 66. E Las Vegas, mínima de 34, máxima de 52 graus. E olha, aconteceu na Califórnia a tradicional guerra de travesseiro, que acontece todos os anos. Olha, várias pessoas participaram dessa brincadeira para literalmente cair de amor por algum desconhecido. Este ano aqui foi o primeiro da retomada depois da pandemia. Dá só uma olhada. A palavra de ordem aqui é bater, e bater forte para derrubar, quem sabe, o futuro amor da sua vida. Vale de tudo, até segurar o travesseiro do adversário para ganhar o pretendente. Este rapaz diz que está frustrado porque ainda está solteiro e não achou ninguém que caiu de amor por ele. I'm being single. Já estes dois aqui lutam pra valer. It's like a hybrid of love-hate. É como um amor híbrido, amor e ódio juntos, diz Andrew. Michelle completa. Amor e ódio são o mesmo lado da moeda. Hate and love are the same side of the coin. Este lutador levou a sério a proposta e trouxe 2 travesseiros para atacar. Acabou nocauteado. Yeah, here's a war zone. A brincadeira durou mais de 1 hora com muito travesseiro na cara e no corpo. There's no pillow too small. Não há travesseiro pequeno demais, afirmou esta lutadora. E quem disse que o amor não está no ar? No meio dessa guerra de travesseiros, um beijo sobreviveu. Bom, o Jornal Américas no ar então termina aqui. Você fica agora com mais uma rodada do Paulistão. O jogo é São Paulo e Inter de Mineira. Bom jogo para vocês. Até amanhã.